Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Podem se sentar, por favor. Tudo bem? Tudo bem? Sim ou não? Amém. Então vamos agora mergulhar na palavra de Deus e Deus vai trazer algo especial ao nosso coração. Bom, a palavra que eu tenho meditado por esses dias é sobre a confiança. Muito a gente ouve alguém dizer assim, mas se eu for na igreja, né, e não estudar, e não trabalhar, e não correr atrás, né, de muitas coisas, Deus não vai me dar, a igreja não vai me dar, o pastor não vai me dar. Meu irmão, nós temos que aprender a confiar em Deus, a depositar a nossa confiança. O nome já diz, né? Confiança. Aquela pessoa que confia, ela tem em Deus como se fosse o seu criador, né? Deus, quando Ele promete algo, Ele fala, olha, eu tenho condições de cumprir aquilo que eu prometi. Agora tem que confiar, né? Fazer com que Deus faça, permitir que Deus faça a obra dele. Então vamos, em nome de Jesus, meditar aqui. Abra a sua Bíblia, por favor. O livro de Salmos, vamos lá? Salmo 84, no versículo 10. Salmo 84, versículo 10. Então a palavra, o título da mensagem é confiança, ou então confiança é a chave. Confiança é a chave para vencer. Aqui então no versículo 10 do Salmo 84, a Bíblia declara: o que vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Então aqui o salmista ele fala que vale mais um dia na presença, nos atos do Senhor, do que 1000 fora dela. Isso aqui nós já falamos. É aquela expressão que muita gente fala, até estalar os dedos, né? Falar 1000 vezes melhor, né? É 1000 vezes. Então essa expressão mostra que com Deus nós temos um rendimento melhor. Quando a pessoa busca a Deus em primeiro lugar, ela vai render mais. Porque a pessoa que não busca Deus, ela começa a agir de uma forma aleatória. Eu falo que é como a barata de bueiro. Você levanta tanto, a barata de bueiro começa a roda para lá, roda para cá, não sabe para onde vai, está perdido. Assim a pessoa, ela está tentando, né? Ela vai tentando. Com Deus você tem um direcionamento. Então, o salmista fala, um dia na presença do Senhor é muito mais valioso. O rendimento é 1000 vezes maior. Quem quer render 1000 vezes mais? Então, coloca Deus como prioridade. Confia. Sem Deus, você começa então a colecionar tentativas. Tenta e não consegue. Então, olha o que o salmista diz, vamos ler novamente. Vale mais um dia nos seus atos, né? Na sua presença diante do Senhor. É muito mais valioso. Então, se um dia alguém disser, não, mas a igreja não vai me dar nada. O pastor, você pensa que o pastor vai me dar dinheiro? Você pensa que o pastor vai pagar, a igreja vai pagar minhas contas? Você pensa que a igreja vai me dar um emprego? Irmão, Deus pode me capacitar para você alcançar todas as coisas que Ele tem para você. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem sequer passou pela sua cabeça. A Bíblia diz que são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o buscam. Deus não vai dar aquilo que você quer só não, Ele pode fazer 1000 vezes mais. Você já pensou? Se você parar e sentar para ouvir
Às vezes a pessoa fica, parece que tem aquele bicho carpinteiro, aí vem e já chega atrasado na igreja, vem e tal, daqui a pouco, mal acaba o culto, a pessoa já sai correndo. Confie que a presença de Deus, ela vai qualificar você. Deus vai encher você de força, de motivação, de entendimento, de sabedoria, de tudo aquilo que você está precisando. Vale mais uma decisão. Eu costumo dizer o seguinte: caminhar na direção certa, passo a passo, é muito mais vantajoso do que correr no lugar errado. Você já viu alguém falar assim: não, eu estou na correria, pastor. Eu estou na correria. Às vezes você evangeliza na porta, não dá para parar, sentar, assistir um culto, ouvir a Deus, porque eu estou na correria. Mas a pergunta é: está correndo de Deus ou correndo para Deus? Se estiver correndo para Deus, amém, vai dar certo. E se estiver correndo de Deus? Eu brinco, que é como o lado oposto. Lembra de Jonas? O Jonas, qual foi o direcionamento quando ele se apresentou a Deus? Deus falou aqui para ele: vai para Nínive, não é isso? E ele foi para onde? Para Tarsis. Se você ler o mapa, se você olhar o mapa, bíblico dessa região, é exatamente ao oposto de onde Deus havia mandado. É como se falasse assim: olha, vai para a direita, Jonas, e ele fosse para a esquerda. Ele desceu para Jope, pegou um navio em direção a Tarsis, ou seja, ele foi na direção oposta. Quanto mais ele navegasse, mais longe de Deus, do propósito de Deus, ele saiu. Então tem gente assim, igual o Jonas: não, mas eu estou seguindo numa direção, mas e se for a direção errada? Então é necessário parar para ouvir. Qual foi o momento que Jonas parou para ouvir, pessoal? Dentro da barriga do peixe. Tem gente que para ouvir a Deus não tem que cair na barriga do peixe. Tem que chegar aos fundamentos da terra, tem que chegar na lona, no fundo do poço. Eu costumo dizer que o fundo do poço, ele é uma posição estratégica. Por quê? No fundo do poço você não consegue olhar para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. O fundo do poço nos obriga a olhar para onde? Para cima, para a boca do poço. E quando você olha para cima, você automaticamente olha para o céu. Você entende que o teu socorro virá do céu. Diga graças a Deus. Então, você quer qualificar a sua vida? Você buscando a Deus. Quem busca a Deus não perde tempo. Quem busca a Deus ganha tempo. Investe na sua vida. As coisas começam a dar certo. Aí a pessoa diz: não, fulano teve sorte, pastor. Teve uma sorte porque ele foi lá, tentou e conseguiu, a porta se abriu. Alguns dizem que sorte é a oportunidade que aparece para quem está preparado. A sorte é a consequência do joelho no chão. Eu lembro de uma senhora que ela vivia orando pelo marido: Senhor, livre meu marido, ele bebe, ele anda cuidado, ele tem um carro, ele capotou o carro dele, não usa. Aquele mais potente, capotou várias vezes. E ela foi ver lá o acidente, ela falou assim: tá vendo? Se eu não orar por você já estava morto. Ele falou: que oração que nada, isso aí é sorte, é corpo fechado. O corpo fechado é o joelhão no chão. Quer dizer, foi coincidência que ele capotou várias vezes e não morreu, não teve quase nenhuma escoriação. É resultado de quê, pessoal? De orar. De alguém que passa tempo diante de Deus, que está ali investindo um tempo de qualidade para quê? Para buscar proteção. A pessoa fala: luta. Se não tiver um anjo do Senhor acampado ao redor dele, o que acontece? A pessoa morre, piscar de olhos.
Esse dia eu estava vendo na internet um rapaz que ele comprou um desses carros mais potentes aí, uma Ferrari, né? Um desses Lamborghinis aí da vida aí. E na Alemanha, se não me engano, ele acelerou o carro, tem autobahn lá que você pode andar sem limite de velocidade. Ele estava, né, nesse carro já quase mais de 200 por hora. E ele morreu em questão de 3 segundos. Só todo mundo morreu, bateu no caminhão, morreu. Quer dizer, ele estava num veículo de milhões de dólares, potente, que não é brincadeira, né? Caro, tecnológico, talvez tinha, provavelmente, né? Talvez não, provavelmente muito dinheiro na conta, mas morreu por 3 segundos. Morreu. Acabou tudo. O que faltou para ele, irmãos? A proteção, né? Que ele poderia ter adquirido, o juízo que faltou, né? Porque a Bíblia fala assim: ata a prudência ao seu pescoço. Ou seja, tenha a prudência igual um colar, deixa ela agarradinha com você, anda com a prudência, né? Não seja maluco, né? Não seja doido de pegar um carro desse aí e acelerar até o talo para você morrer em 3 segundos. Quem está entendendo? Talvez faltou ele passar tempo com Deus e ouvir o Espírito Santo ministrando, falando: olha, tudo bem, você tem um carro esportivo que é rápido, é isso, é aquilo, tudo bem, mas num lugar como esse aí, você vai se matar, e se matou mesmo. Ele e o amigo dele que estava do lado. 3 segundos. A vida dele acabou em quanto tempo? 3 segundos. Todo o dinheiro que tinha não salvou, não protegeu. Né? Então, vale mais um dia, porque se aquele momento eu tivesse buscado a Deus, Deus teria garantido para ele a orientação do Espírito Santo no lugar de pagar. Calma. Não faz isso, porque senão você pode se pôr em risco, você pode pôr em risco a vida dos outros. Sua vida pode acabar no piscar de olhos, você pode perder a salvação. Então, às vezes a pessoa fala: mas se eu deixar de buscar para estudar, para trabalhar, para fazer minha correria, eu posso ganhar milhões de dólares como aquele rapaz e comprar uma Lamborghini e ser infeliz e morrer em 3 segundos. Valeu a pena? Não é? Ou talvez você deixar de falar assim: não, vou separar um tempo, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar ao Senhor a minha vida e Ele vai determinar o que eu preciso fazer. Ele vai dar o juízo, a prudência, a sabedoria, a capacidade administrativa, administrar dinheiro, administrar tempo, andar em segurança, não fazer loucura por aí, para não acabar em 3 segundos. Então é valioso a pessoa que confia em Deus. Ela fala assim: não, eu vou confiar em Deus, eu vou confiar a Deus o meu futuro, que chamam aí fora, né, o meu destino, o meu amanhã. Eu vou buscar a orientação do Senhor. Todos os heróis da fé, quando buscaram, Deus dirigiu. E se tinha armadilha, Deus dava livramento. Guarda-te de passar por aquele caminho ali, que é um caminho perigoso. O inimigo está armando cilada para você. Aí eles evitavam aquele caminho e havia livramento. Então, vale mais um dia, é mais valioso, é 1000 vezes melhor. Busca Deus. Como eu disse: eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, irmão, e acaba perdendo a vida. Deixando de viver, não só de morrer mesmo, mas deixando de viver a vida abundante que Jesus veio trazer. Acabando, né? Eu já falei de um rapaz que ele se desviou um final de semana da igreja. O rapaz ia com a mãe, com a avó, acho que a avó, uma coisa assim. E foi numa festa com os amigos, na balada, ficou com uma moça, depois, quando chegou na segunda-feira, foi assassinado no portão de casa.
lá em São Paulo, no bairro Capão Redondo. Aí fui fazer o velório, conversei com o irmão dele, o irmão estava meio chateado, meio triste com Deus pelo que havia acontecido e tal. Aí o amigo falou, pastor, vem cá, deixa eu contar a história. Esse rapaz aí, ele foi com a gente, mas ele caiu como um patinho, né? É o que a Bíblia fala. Toma cuidado com as palavras suaves da prostituta, com as palavras suaves daquela pessoa que não tem Deus. E essa moça que ficou com ela, era namorada de um bandido na região. E ela brigou com ele e falou assim, ó, primeiro, o perdão da palavra, mas falou, primeiro o otário que aparecer na minha frente, eu vou ficar com ele para fazer ciúme com fulano. E ficou. Aquilo me custou a vida. Será que o Espírito Santo não tocou no coração dele? Vai. Não. Olha, eu estou sentindo um aperto. Tem até uma brincadeirazinha, né? E tem um rapaz que falou assim para a mãe dele, assim, uma senhora, falou assim, mãe, eu vou sair, vou dar uma balada com os meus amigos. Ela falou, meu filho, eu sonhei que alguém tinha dado 5 tiros em você. Você tinha sido baleado. Mas vai. Eu falei, acho que melhor não, né? Melhor ficar aqui em casa. Não está muito bom para sair, não. Quer dizer, a mãe falou, eu sonhei. Você tinha tomado uns tiros aí. Eu falei, acho que não vou sair, não. Sai para quê, né? Irmão, quando nós buscamos a Deus, na vida financeira, por exemplo, Deus, Ele nos mostra. Hoje, por exemplo, hoje em dia, né, tem muita falcatrua pela internet, muito golpe, né? Hoje os golpes, em sua maioria, são digitais. É cartão clonado, é golpe disso, é golpe daquilo, é golpe daquele outro. E se nós buscarmos a Deus, nós caímos. Nós fazemos negócios que não era para fazer. E tomamos prejuízo. Então nós qualificamos as nossas decisões sentando para Deus. Amém? Claro, tem que estudar. Tem que estudar. Tem que trabalhar, sim, porque o trabalho dignifica o homem, a mulher, né, o ser humano. Tem que fazer a correria no momento certo. Você não pode deixar de buscar a Deus para essas coisas. Veja mais. Então o que nós vimos? Vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 fora dele, da tua presença, né? É 1000 vezes mais valioso, você vai, né, produzir 1000 vezes mais na presença de Deus do que fora dela. Vamos para Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Aqui o Senhor, Ele fala a respeito de nós estarmos afiados. Ele fala aqui o ferro, né? Em algumas traduções fala machado, né? A ferramenta, no modo geral. Quando você trabalha com a ferramenta cega, sem corte, você tem que pôr mais força, né? Você começa a fazer mais força e não rende. Assim é o homem sem a orientação de Deus. Não rende. Não tem rendimento. Mas se nós amolarmos a ferramenta, ou seja, se nós sentarmos e amolarmos. Eu lembro quando eu era criança, ia capinar feijão. Meu avô tinha um enxadinho desse tamanho, parecia, acho que uma mão aberta assim, enxada aqui. E a nossa era aquela desse tamanho, caramuru. E não tinha nem corte enxada, né? Aí a gente ia lá, chegava e ia fazer a capina, né, do feijão, e se matava de trabalhar e não rendia nada. Né? E aí ele já, o São Antônio já com uma certa idade, né, enxadinho, ia lá, daqui a pouco ele terminava a tarefa dele.
Aí ele passava, ria. Daqui a pouco ele vinha e falava assim: ó, você está ouvindo barulho? O que é, vô? O mato está gritando aí, porque vocês não capinaram, vocês só cortaram o pescoço do mato aí, meio de qualquer jeito, volta lá e faz de novo. Ele até usava essa frase, né? Aquele que trabalha mal feito, trabalha por dois. Não é verdade, pessoal? Quando a gente faz uma coisa mal feita, não tem que fazer de novo. Quantas das vezes nós já tivemos que refazer uma coisa mal feita, não é verdade? Consertar aquilo que nós fizemos, mas não ficou bom. Ah, eu fiz isso aqui, não ficou bom, faz de novo. Ou seja, nós trabalhamos dobrado porque nós fizemos mal feito. Então aqui diz: se estiverem botado ferro, botado é enferrujado, né? Sem corte, o ferro, machado, ferramenta. Se nós estivermos sem estar afiados na palavra, o que vai acontecer? Não se afiar a corte, você não sentar para poder amolar. Eu falei para o irmão ontem, ele, pastor, não tem que fazer isso. Eu falei, irmão, se você não sentar para se afiar em Deus, não adianta você correr, você vai correr, não vai chegar a lugar nenhum. Você vai correr de Deus e não correr para Deus. Então aqui ele diz: se não afiar o corte, então se deve fazer o quê? Redobrar a força. É o que eu disse. Você põe mais força e não rende. Você tenta mais e não rende. Mas com Deus você qualifica. Vale mais um dia. Se eu ficar um dia na presença de Deus, eu vou render como se eu tivesse 1000 dias fora. O que eu conquistaria 1000 dias, né? Um ano são 365 dias, ou 66, né? Em geral, 365. Né? Dá menos de 3 anos. 3 anos, por exemplo. O que você rende um dia na presença de Deus, você tem que demorar 3 dias para conquistar 100 Deus. Olha só, 3 anos de atraso. Se você tiver a presença de Deus, em um dia se resolve. Pastor, quer dizer que é assim que eu posso corrigir o erro de muitos anos na minha vida com um dia só? Sim. Às vezes a pessoa ouve uma palavra que é como se uma luz acendesse nela, ela até regala o olho e fala assim: nossa, olha, é isso mesmo. Meu Deus! Eu estava pensando que era outra coisa, e eu estava sofrendo aí, olha só. Aí Deus me iluminou, Deus me abriu os olhos, agora minha vida começou a deslanchar. Irmão, confesso para vocês que um dia Deus falou no meu coração sobre dízimos e ofertas. Eu ficava assim meio receoso, Deus, mas se a pessoa não tem condição, se ela não pode ajudar e tal. E sofrendo, né? Eu ficava com timidez para falar de doação. E aí, um dia Deus falou para mim assim: olha o McDonald's. Como é que tá? Cheio. Olha aí as sorveterias, as padarias, os mercados, as praias. Um dia eu fiquei, falei de oferta, falei: irmãos, nós estamos passando um momento difícil, está complicado para poder saldar as despesas da igreja e tal. Aí tinha pouca gente, ninguém ajudou. Aí depois, lá fora, na coxinha, a irmã falou assim: você troca 100? Quer dizer, a pessoa tem, mas ela só não quis ajudar a obra. Aí eu entendi que a pessoa não tem que ajudar a igreja, ela tem que fazer a obra de Deus, tem que cumprir o mandamento que é dizimar, e tem que ofertar como uma semente. Enquanto a gente ficar fazendo como se fosse um donativo, uma esmola que a gente dá, nem a igreja prospera e nem a gente prospera. Aí teve essa virada de chave, mudou.
Deus acendeu uma luz na minha cabeça e de lá para cá o ministério começou a avançar. Deus começou a abençoar o povo, Deus começou a prosperar o povo, testemunhos foram contados. E eu entendi. Um dia eu preguei numa casa, lá em Itaquera, São Paulo, um culto no lar. Eu falei, pessoal, não vou falar de dízimo de oferta não, porque aqui a gente não paga aluguel, né? Nem água, nem luz. A gente está aqui na casa da irmã, então eu vou fazer a oração final, vou despedir vocês. Sabe o que Jesus falou no meu coração? Falou assim, ó, meu povo não precisa ser abençoado, não. Eu falei, pessoal, esquece tudo. Irmão, passa hoje o envelope do dízimo da oferta. Se você tem, você vai fazer a sua parte com Deus. Se você não tem, você vai levar o envelope, vai fazer um voto a Deus na próxima reunião onde Deus der você traz. Mudou, irmão. Aí abri uma igreja, Deus foi abençoando, quer dizer, tudo começou quando? Quando a luz se acendeu, quando a mente foi afiada. Quando a mente foi, vamos dizer assim, limada, você pega ali, afia e começa a fazer a pessoa entender, a pessoa é abençoada e tudo melhora. Aquilo que demoraria 3, 4, 10 anos para acontecer, acontece num dia só. É uma virada de chave. Amém, meus irmãos? Então diz aqui, se estiver molhado de ferro, não se afiar a parte, então deve redobrar a força. Então você vai ficar aqui, pastor, mas eu estou tentando. Eu até cansei, tanto que eu bati o machado. De tanto que eu bati a enxada na terra. Mas peraí, a enxada está bolada? Não. O corte está cego. Senta. Pega a lima e ó. Vê lá, está afiado. Ih, pastor, agora está cortando até fio de cabelo. Não, né? E foi isso que o avô me ensinou. Ele falou, sabe por que o velhinho, com enxadinha pequena, cabinho assim pequeno, levinho, eu comecei a render mais do que vocês jovens, e está com uma enxadona grande, cheia de saúde, por quê? Porque a nossa enxada era cega e a dele era sendo amolada. A experiência que ele foi adquirindo com alguém, ele foi sendo amolado, afiado, e o rendimento dele era rápido. Quando você está afiado em Deus, você rende mais. Não tem que parar de sentar. Às vezes a pessoa quer ser mandada embora, ser demitida. Ela não tem que falar assim, Deus me dá emprego, Deus me dá emprego. Ela tem que perguntar primeiro assim, por que eu não paro em lugar nenhum? É porque eu sou chato, Deus? Porque tem gente que é chato, né, pessoal? É tão chato, que se eu quero fazer uma porta passar, assim, ó. Não é? Então tem que mudar. Porque senão ninguém vai querer. Ah, mas eu tenho um potencial. Tem que se amolar e entender que não adianta ficar pedindo emprego se você não para. Tem que mudar. Eu, falando de mim, tem que mudar. É igual namoro. Ah, pastor, mas modéstia à parte, eu sou um homem bonito, eu sou uma mulher bonita, não sou do Senhor da fora, como diz aí, né? Mas por que ninguém quer? Será que eu sou ciumento, possessivo? Eu pego assim no pescoço no relacionamento e eu sufoco, a pessoa fala assim, ou eu saio fora, eu morro. Eu não quero uma maluca, não. Um maluco, não. Eu quero alguém que vai me amar e ser amado. Amém ou não? Então tem que afiar, irmão. Pastor, sentando para ouvir a voz de Deus, coisa que eu demorei tempo para aprender, para poder produzir em um instante, num piscar de olhos. Ele diz aqui, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então, a sabedoria é ótimo.
Se você buscar a sabedoria, ela vai ser ótima para dirigir a sua vida. Para onde? Um caminho de sucesso. Amém ou não amém? Então diga glória a Deus. Última parte, veja, Mateus capítulo 6, versículo 28. Muito conhecido, né? Onde fala, o Senhor diz, né? Para nós não estarmos ansiosos, né? Não adianta, a ansiedade é o antídoto da fé. A ansiedade é colocar a carroça na frente dos bois, é querer colher antes de plantar, é meter os pés pelas mãos, é querer fruto antes de lançar a semente. Então tudo tem um processo, né? Volto a falar, até para casar, uma pessoa que vai casar, mas primeiro tem que corrigir os erros do passado. Se não corrigir, vai errar de novo, até despertar. Isso vale para tudo. A igreja, pastor, eu saio de um monte de igreja, mas por quê? Nenhuma igreja está certa. Ou você está procurando a igreja perfeita? Que não existe, né, pessoal? A igreja ela é um lugar de aperfeiçoamento de pessoas buscando ser melhores cada dia. Mas perfeito não tem, pessoal. Perfeito é só Deus que está no céu. O próprio Cristo falou, bom é o Pai. Né? Então não vai ter igreja perfeita. A igreja perfeita está no céu. Um dia nós vamos aperfeiçoando tanto, mas tanto, que o Senhor tem que vir buscar a sua igreja, né? A sua noiva. Mas nós somos um ajuntamento de pessoas que buscam ser melhores a cada dia. Então vamos lá. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua altura? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Deus de Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então Jesus está falando da fé pequena, pessoal. A fé que não tem duração. Pequena que não é o tamanho só, é a duração. Tá? Então nós temos que ter uma fé duradoura. E aí ele diz mais: não andeis inquietos, ansiosos, afadigados, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o nosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Agora a parte muito conhecida de todos, né? Mas, buscai o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão. Então Deus não é contra a prosperidade, contra o vestiário, né? Você se vista bem, você coma bem, você mora bem, você tenha rendimento. Muito pelo contrário. Mas o que Deus quer é que você priorize o reino, a justiça, a execução da sua palavra, da sua vontade. E todas essas coisas, todas elas, prosperidade, crescimento, abundância, saúde, todas essas coisas serão acrescentadas. O que é acréscimo? Algo que vem depois, o acréscimo numa partida de futebol, né? Após todo o tempo se esgotar, o tempo de plantar, né? De limpar a terra, de arar, de fazer a cova, de lançar a semente, de germinar, de crescer, né? De dar frutos e você colher, aí sim, vem o tempo de você ter acrescentado na sua vida essas coisas. Eu quero dinheiro, mas se eu não tiver sabedoria, o dinheiro acaba.
Eu quero saúde, mas se eu não tiver sabedoria, da mesma forma que eu estraguei a minha saúde na primeira vez, eu vou estragar a segunda. Deus pode dar 10 pulmões novos, eu vou estragar todos eles. Deus pode dar 10 corações, né? Eu vou estragar, eu vou contaminar todos eles. Então é necessário buscar primeiro, priorizar o reino de Deus, a sua justiça, a sua palavra, e o resto virá. Pode ter certeza. Você vai ganhar dinheiro, vai prosperar, vai crescer, e vai ter a segurança que você precisa. O anjo do Senhor vai se acampar ao redor de você, né? Se você, quando temer, e vai livrar. Você pode estar igual vai lá na Ferrari, na Maserati, na Lamborghini, qualquer outro carro desses aí, que 0 a 100 é 3 segundos, 2 segundos e meio. Piscou o olho, você já está 100 km por hora. O anjo do Senhor vai acampar ao redor de você e vai livrar. Se você tiver a sabedoria, a prudência vai ficar agarrada no teu pescoço e não vai deixar você entrar numa furada. Amém? Então, o que nós temos? Confiança é a chave. Vale mais um dia na presença de Deus que 1000 fora. É o equivalente aí a quase 3 anos. 3 anos sem Deus pode ser alcançado em um dia só. Um dia. Deus pode fazer você render o que não renderia em 3 anos, um dia só. Amém? Então vamos orar? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos fazer o nosso ato de fé. Todo mundo tem a chave aí, meus irmãos? Se você não tiver, pede para os pastores, tá bom? Isso. E eu convido você a estar conosco toda segunda-feira, às 7h30 da noite. Nós vamos fazer esse ato profético. Aqui está a porta. Nela está escrito portas abertas. Baseado aonde o Senhor fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, quando você vier, preste atenção. Você vai passar orando, vai dizer assim, a porta que Deus abre, ninguém. Então, você vai fazer esse sentido aqui, como se estivesse orando pela fé, abrindo a porta. Senhor, abre a porta do emprego, para mim, para os meus filhos. E você volta, cuidado, semana passada eu não estava orando olho fechado, se concentrando, na hora que ele virou, quase foi embora. E nem sei se foi irmão, né? E você rapidinho já fala, se a porta que Deus fecha, ninguém abre. E você vai e volta para o lugar de espírito de oração, ligado com Deus, Senhor, eu tomo posse. Amém? Então pode vir aqui em nome de Jesus, venham todos, e eu quero orar junto com você. Pode vir, Senhor Deus e eterno Pai. Nós estamos, ó Deus, ligados nessa fé, nesse propósito, na campanha das portas abertas. Ó Deus, baseado na sua palavra que declara que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Isso sobe orando e dizendo, Deus, esse é o propósito. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e aquela que o Senhor fecha, ninguém abre. Vai orando e vai dizendo isso. Fale para Deus agora aquilo que você espera. Senhor, como ministro da tua palavra, eu abençoo a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, pai dessa família, dessas pessoas que estão apresentando, meu Senhor, a necessidade, que estão, meu Deus, fazendo esse propósito, ó Pai, confiando, meu Deus, no Senhor, entregando, meu Deus querido, a confiança no Senhor, depositando, meu Deus, a confiança no teu nome e na sua palavra. Então eu concordo agora com essa pessoa, Deus, que está fazendo um pedido ao Senhor especial pela sua vida, pela sua família, que está invocando, meu Deus querido, a tua bênção, meu Pai, que está pedindo, meu Deus, a oportunidade de crescimento, de abundância e de grande multiplicação. Então, meu Deus, ouça e responda a oração, meu Pai. Essa pessoa, Deus, que depende de vendas, de comissão,
de contratos, de negócios, ó Deus, de oportunidades, ó Pai. Eu peço que o Senhor alcance agora, meu Deus, e abençoe os teus filhos, abrindo portas, meu Deus, querido, que estão fechadas, portas, meu Deus, querido, de negócios. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe agora o empresário, o lojista, o autônomo, o profissional liberal, o prestador de serviços, aposentado, pensionista, Deus, aquela pessoa que está com uma causa, um processo na justiça, que está requerendo, meu Deus querido, aquilo que é dela por direito. Essa pessoa que está dizendo: Deus, eu não quero o prejuízo de ninguém, mas eu só quero apenas o que é meu, o que é justo. Então, meu Deus, faça justiça com aquela viúva que bateu a porta do injusto juiz, clamando justiça, e aquele homem, mesmo sendo injusto, disse: o que esta mulher me importuna, eu hei de fazer justiça. E o Senhor disse: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia ou de noite, certamente lhe fará justiça. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Ó Deus, olha para essa pessoa que deixou tudo de lado para buscar, ó Deus, a tua direção. São pessoas, ó Deus, que vieram dependendo, meu Pai, da tua luz, da tua iluminação para tomar decisões. Meu Deus, é aquela pessoa que está prestes a fazer um contrato, meu Deus, que está prestes, ó Pai querido, a entrar num negócio, meu Deus, a fazer um investimento, meu Pai. Então faça, meu Deus, a tua obra, dá a direção, meu Deus. Se é para fazer, meu Pai, que o Senhor coloque uma certeza, uma convicção no coração, mas se não é, meu Deus, que o Senhor venha também responder, ó Pai. Oh, meu Deus, aquele que confia no Senhor jamais ficará confundido, jamais ficará enganado, aquela que deposita a confiança no Senhor. Ah, meu Deus, a tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais tudo ele fará. Abra, Senhor, as portas, ó Pai, do entendimento, da sabedoria, meu Deus, para essa pessoa, meu Deus, que não tem dado certo, meu Pai, em algumas áreas, mas que o Senhor mostra o defeito para ser corrigido, o que o Senhor mostra, meu Pai, acrescenta aquilo que está faltando entendimento, sabedoria, inteligência emocional, capacidade administrativa, ó Deus querido, motivação, meu Pai, saúde, meu Deus, no nome de Jesus, toca, levanta esta pessoa, Senhor, coloca, meu Pai, um espírito de ousadia, de conquista, de multiplicação. Tira agora, meu Deus, o medo, tira o pânico, a ansiedade, a depressão. Ó Senhor, aquela pessoa que foi tomada, meu Deus, pelo medo, foi tomada, Senhor, paralisada. O medo tem sido um fator paralisante. Deus, essa pessoa não consegue tomar uma atitude a sério na sua vida, mas que o Espírito do Senhor venha se apossar agora de nós e tirar, meu Pai, a covardia, a timidez, o acanhamento, meu Deus, o medo, o pânico. Deus, só de pensar, meu Pai, nessa decisão importante, essa pessoa já começa a ter uma crise, mas eu repreendo agora esse espírito do diabo que conspira contra essa pessoa, que coloca medo, meu Deus, como aquela irmã, meu Pai, lá em Cotia, São Paulo, ela estava prestes a ser promovida, mas só de pensar, meu Deus, em se colocar diante do público, ela começava, meu Deus, a se tremer toda, mas quando a palavra e a oração foi feita, o medo saiu e meu Pai, a coragem entrou. Então vem o poder de Deus agora, fecha as portas agora do medo, do pânico, fecha as portas do azar, meu Deus. Essa pessoa que tinha um azar, meu Deus, maldito, uma praga, uma maldição, é alguém que roubou uma praga, lançou um feitiço, é alguém que disse: a pessoa não vai dar certo com nada e com ninguém, essa pessoa nunca vai ter nada na vida. Meu Deus, a maldição
maldição familiar, é alguém que roubou uma praga, é alguém, meu Deus, que falou meu Pai, que amaldiçoou essa pessoa, mas nós cremos na tua palavra que diz que a bênção é maior do que a maldição, e nós agora, meu Deus, invocamos a bênção, nós agora invocamos o poder da palavra do Senhor, e determinamos agora que o medo nos apareça, que o desânimo nos apareça, em nome de Jesus agora, esse espírito de azar, de maldição, que essa praga do inferno bata e retirada, saia do dinheiro dessa pessoa, dos bens dessa pessoa, é o carro que quebra, meu Deus, é o eletrodoméstico que quebra, essa pessoa que não consegue, meu Deus, tem nada, parece que é um demônio que conspira, meu Pai, a inveja, em nome de Jesus eu digo mal, saia dessa casa agora, eu fecho essa porta para o inimigo, pela fé eu declaro, meu Deus, que as portas estão fechadas para o mal, e as portas estão abertas para a bênção, em nome de Jesus, toda maldição, nós ordenamos agora, e se igreja levante a sua voz agora, em oração, isso, não fique agora passivo, não comece a orar, e a dizer, meu Deus, eu creio, Pai, e quando eu oro aqui no mundo espiritual, o Senhor está agindo, e quando eu clamo, o Senhor me atende, o Senhor manifesta o teu poder, o Senhor envia anjos poderosos lá no meu trabalho, oh meu Deus, aonde foi mandado o currículo, aonde foi enviado o processo, aonde há a carteira profissional, meu Deus, em nome de Jesus, nós determinamos que agora todo o trabalho desapareça agora, sai todo mal, diga sai, saia, vai agora todo mal, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos para Deus agora e diga para Ele, Senhor, eu tomo posse, ó Pai, do que o Senhor preparou na minha vida. Meu Deus e meu Pai, está escrito que vale mais um dia em sua presença do que 1000 fora dela. Meu Deus, que o Senhor faça com que esta pessoa que deixou tudo de lado para estar aqui na sua casa, ela seja, meu Deus, recompensada, meu Pai. Ela possa dizer, valeu a pena passar aquele momento especial diante do Senhor. O Senhor me qualificou, me aperfeiçoou, me capacitou para vencer. Diga, a partir de hoje, meu Deus, a partir de hoje as portas estão se abrindo na tua vida. Creia em nome de Jesus que a bênção é maior do que a maldição, e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu te abençoo, meu irmão e minha irmã. Receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Que você diga amém e diga graças a Deus. E aplauda bem forte o nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho, deixa eu me despedir aqui dos irmãos pela gravação do YouTube. Que Deus abençoe você. Toda segunda-feira aqui na sede da Igreja da Graça, nossa sede estadual em Vitória, na Avenida Princesa Isabel, 367, no centro da cidade. Eu espero que você esteja conosco 7h30 da noite, ou em uma de nossas reuniões, toda segunda, quarta e sexta, 9, 15 e 19h30, e domingo, 8, 15 e 18 horas. É vir e ser abençoado, tá bom? Um grande abraço e que Deus te abençoe.